Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Escatologia e nós estamos na aula de número 12. Vamos falar hoje sobre os 144 mil selados. Nós, para isso, vamos ver os textos bíblicos onde falam sobre os 144 mil. São basicamente dois textos que falam. O primeiro deles é Apocalipse 7, versículos 4 a 8, que diz assim: E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gade 12 mil selados, da tribo de Azer 12 mil selados, da tribo de Naphtali 12 mil selados, da tribo de Manassés 12 mil selados, da tribo de Simeão 12 mil selados, da tribo de Levi 12 mil selados, da tribo de Issacar 12 mil selados, da tribo de Zebulon 12 mil selados, da tribo de José 12 mil selados, da tribo de Benjamim 12 mil selados. Esse é o texto, algo interessante que a gente vê que são 144 mil das tribos dos filhos de Israel. Existem algumas interpretações que 144 mil seria o 144 12 vezes 12, que seria um sentido completo, ou seja, toda a humanidade. Mas eu não creio nisso, eu sou bastante literal nessa profecia. Eu vejo que, na verdade, isso a gente vai ver um pouco no texto mais para frente, mas esses são selados, Mostra aqui que eles são selados e são 12 mil de todas, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Na verdade, eu vejo muito mais aqui o cumprimento de uma profecia, a profecia de que Jesus ele vai restaurar na sua volta todas as tribos de Israel, todas elas serão restauradas. A gente sabe que hoje isso não é assim, mas todas as tribos elas serão restauradas, E eu vejo, na verdade, esses 144 mil como o cumprimento primeiro desta profecia para a nação de Israel, para os filhos de Jacó ou Israel. O segundo texto que nós vamos ver é Apocalipse 14, versículos 1 a 5. Também fala sobre os 144 mil, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então veja que esse texto ele fala sobre esse último texto que nós lemos, de Apocalipse 14, ele fala um pouco das características desses 144 mil. Em primeiro lugar, diz que eles são selados na testa com o nome de seu pai. Veja a diferença que tem. Aqueles que têm o selo, que são os crentes, eles têm o selo. O anticristo ele copia isso e faz a mesma coisa, o selo na testa, na fronte, como sendo a marca da besta. Eles também são jovens virgens, e na sua boca também não se acha engano, e eles são comprados para Deus e para o Cordeiro. Veja que isso, na verdade, é o contrário, exatamente o contrário daquilo que irá acontecer com aqueles que resolverem a seguir a Satanás. Por quê? Porque aqueles que seguem a Satanás, ao invés de terem um nome na testa com o nome de seu pai, têm um nome na testa como sendo a marca da besta ou o número da besta. Aqui diz que são jovens virgens, numa época onde saberemos que haverá grande promiscuidade, porque será como nos dias de Noé, e nos dias de Noé, um dos motivos pelos quais veio o dilúvio foi a promiscuidade sexual. Outra coisa que fala que na sua boca não se acha engano, ao contrário do anticristo, que ele será conhecido como aquele que na sua boca ele se achará o engano, ele será o enganador, ele e o falso profeta. E eles são comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, ou seja, eles são da tribo de Israel e são como as primícias de Israel. Então, o meu entendimento dos 144 mil que são as primícias de Israel, ou seja,
São aqueles primeiros de Israel que irão verdadeiramente, talvez eles serão rapazes especiais que irão estar evangelizando, né, principalmente a nação de Israel, porque o foco realmente será Israel nesses 7 últimos anos. Eu gostaria de encerrar com um texto que fala também que nós também fomos comprados. Né? 1 Coríntios 6,20 diz: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É isso aí. Aguardo você na próxima aula e Deus te abençoe.